Antes de iniciarmos a palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque tudo o Senhor faz por uma razão. Obrigado porque estamos aqui nessa noite para ouvir da Tua palavra, para engrandecer o Teu nome, para entender que o Senhor, acima de tudo e acima de todos, está presente aqui. Senhor, abre os nossos corações, impede que o pecado tampe os nossos ouvidos, impede que as nossas transgressões nos travem e não deixe que ouvimos a Tua palavra. Senhor, que possamos sair daqui transformados pela Tua voz que toca o nosso coração, mas principalmente a nossa alma. Nos enche, Pai, daquilo que falta em nós, que é a Tua presença. Que possamos estar, Pai, em comunhão contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar as minhas anotações. Quando eu estava estudando para trazer essa pregação, o texto que a gente vai ler me trouxe algumas perguntas à mente. Uma delas foi: qual a função de um cristão? A gente vê muitas pessoas tendo opiniões sobre o que são os cristãos. E muitas dessas opiniões são completamente horríveis. Eu gosto muito de ver notícias, coisas sobre política, leio bastante. E muito do que tem se falado dos cristãos é colocar a gente como pessoas horríveis, pessoas que são contra outras pessoas, que nós agimos em prol de riquezas, em prol de querer algo dos outros. E o texto me trouxe uma visão bem diferente, mas ainda assim uma visão bastante complicada do que é a função de um cristão. E nisso, me surgiu uma outra pergunta, que é: o que é o amor de Deus? Eu queria pedir para todos abrirem as suas Bíblias em Lucas 24, a partir do 46. Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que no seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Até aqui, irmãos. Amém? O texto está falando da necessidade do sacrifício de Cristo, da necessidade do sacrifício de Jesus. E a pergunta: o que é o amor? Que veio à minha mente pode ser muito bem resumida em tudo isso que a gente acabou de ler. O amor que se entregou por nós leva a gente a se entregar por Ele, entregar os nossos pecados em arrependimento, e também somos transformados e enviados por esse amor.
É uma relação muito diferente do que a gente vê do amor que a gente tem no dia a dia com outras pessoas. É um amor que ele começa em Jesus, com algo que é chamado de graça. A graça, como o próprio nome já diz, é algo que veio de graça. É algo que não depende de nós. É um presente. É algo que nós recebemos não porque merecemos, mas porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para morrer por nós. Esse é o tipo de amor que a gente vê na Bíblia. E essa graça, ela vem de algo importante, que é uma questão de justiça. Não era justo que o homem não pagasse pelos seus pecados. Não era justo que nós, que fizemos tantas coisas ruins contra Deus, simplesmente ficássemos impunes. Mas Deus tinha outros planos. Deus tinha um plano de salvação. Nesse plano, a gente vê que, conforme Lucas diz, algo precisava acontecer. Esse algo está escrito lá em Isaías 53, que diz assim: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só, desde aquele tempo, a Bíblia já falava de Jesus. Isaías já contava sobre Jesus antes mesmo dele ter vindo. Já falava do sacrifício dele antes mesmo de qualquer sangue ser derramado. Tudo isso foi plano de Deus para nos salvar e principalmente para nos redimir. E olha só, para que tudo isso? Para que tudo isso? Jesus já veio, já morreu, já salvou. E agora? Qual a função do cristão? A função do cristão é seguir pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho de Jesus. Assusta, né? A gente pensar que a gente deve se entregar. Parece algo inimaginável. Olha lá no texto, mais uma vez. No 47. E quem em meu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, e para que em meu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui está o plano de Deus para nós. Quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos ensinados, existe um caminho que a gente precisa percorrer. A gente não entra na igreja e no outro dia a gente está lá pregando no púlpito. A gente começa
esse caminho sendo apresentados, sendo ensinados. E nós somos chamados a uma mudança. Nós somos convencidos de que temos pecados, de que algumas práticas que fazemos são ruins, de que algumas decisões que tomamos não estavam certas. Depois disso, nós somos confrontados a entregar tudo isso nas mãos de Deus. Nós somos confrontados a falar sobre isso, a colocar isso diante de Deus. Mas tem uma boa notícia. Depois de tudo isso, nós somos redimidos dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E olha só como isso vai totalmente contra o que a gente tem visto nos dias de hoje. O justo era que eu, você, morrêssemos e fôssemos para o inferno. Esse era o justo. E para as pessoas, o justo era olho por olho e dente por dente. Hoje em dia, a gente pode falar, não, esse tipo de coisa não acontece. Não tem esse tipo de julgamento. Quem aqui já ouviu falar sobre cancelamento na internet? Por exemplo. Isso é a mesma coisa. Pegam coisas da pessoa de anos atrás e trazem à tona para acusar a pessoa. Pegam uma frase, uma palavra que a pessoa falou, uma ação que a pessoa tomou e condenam essa pessoa até o fim. Pois essa não é uma atitude do cristão. Será que você gostaria de ser julgado por essa mesma régua pela qual você está julgando? Será que se alguém pegar alguma coisinha da sua vida da qual você se arrepende e sair espalhando para todo mundo, sair xingando, falando mal de você, que você é isso, que você é aquilo, que você é todos os istas possíveis? Jesus ele veio justamente para quebrar isso. Jesus vem e traz algo diferente. Ele fala para você, perdoe. Ele vem para você e fala, acolha. Ele vem para você e fala, ensine. Ele vem para você e fala, arrependa-se. O arrependimento nos leva a ser mais próximos de Deus. É um caminho que a gente precisa percorrer. Entre aprender, entre pedir perdão, entre ser perdoado. E por fim a gente chega num outro ponto, que é a parte talvez que seja mais importante para um cristão, que é levar à frente aquilo que você aprendeu. Jesus ele era Deus e ao mesmo tempo
Ele era homem. Ele podia ter feito tudo o que ele fez sozinho. Mas ele foi chamando. Ele chamou Pedro, ele chamou Tiago, ele chamou Tomé, Mateus, e foi chamando um por um para caminhar com ele. Ele foi ensinando essas pessoas sobre a forma como eles deveriam andar, sobre a forma como eles deveriam falar, sobre quem eles precisavam falar, sobre o que eles precisavam falar. E essas pessoas foram alcançando cada vez mais outras pessoas. E aquilo que começou por Jerusalém chegou até você do outro lado do mundo. Pensa o quanto a palavra de Deus caminhou para chegar até você. Pensa o quanto a palavra de Deus teve que passar de pessoa para pessoa até chegar em você. Eu creio que você não chegou aqui sozinho. Você não nasceu, cresceu e um dia na sua vida você falou: acho que hoje eu vou entrar para a igreja. Seja os seus pais, os parentes, amigos, alguém te convidou para vir aqui uma primeira vez. Alguém te chamou para ir para a igreja uma primeira vez, para um acampamento, para uma escola dominical, para uma reunião de oração. Alguém abriu a porta para você. Será que você lembra quem foi essa pessoa? Talvez muitos aqui não lembrem. Eu lembro a pessoa que me convidou a primeira vez para ir na igreja. Um menino, um pouco mais novo que eu na época. Eu com 16, 15, ele com uns 14. E ele falou: ô Gide, vai rolar um negócio da hora. Vamos num acampamento comigo? E eu, na minha ignorância, você é louco ir para um lugar desse? Eu lá gosto dessas coisas de igreja? Vou perder meu tempo com isso? Vou perder uma semana com um monte de gente chata, falando de um Deus que eu nem acredito? Pois é, olha eu aqui num domingo à noite falando desse mesmo Deus para todo mundo. E Deus usou uma pessoa. Deus usou um adolescente que não teve vergonha de falar, que não teve vergonha de fazer um convite, que não teve medo de falar sobre o Deus que ele acreditava. É isso que Deus quer de nós. Essa é a função do cristão. Você foi trazido aqui, você foi convidado. Está na hora de você fazer esse convite também. Independente de você saber falar ou não sobre palavras, sobre Bíblia, tudo começa em algum lugar. Você não precisa sair daqui agora e lá no centro de Campinas e começar a convidar cada pessoa que passa: ó, vamos na igreja, ó, Deus é maravilhoso, Deus mudou a minha vida. Não. Começa devagar. Igual os discípulos começaram. Começa aprendendo. Começa falando para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas da sua família. Esses dias eu descobri que uma tia minha não sabia que eu era seminarista, que eu era da igreja.
uma tia. Às vezes a pessoa que precisa conhecer Jesus não está distante. Às vezes ela está muito mais perto de você do que parece. A função da igreja não é ficar aqui dentro da igreja, vendo sempre os mesmos rostos, falando o mesmo boa noite, falando o mesmo tudo bem, e a pessoa responde tudo bem. Não é essa a função da igreja. Você sabe o nome do seu vizinho? Você sabe quem é essa pessoa que está morando ao lado da sua casa? Você já falou com essa pessoa alguma vez? Você já convidou essa pessoa para visitar a sua casa alguma vez? Hoje, o mundo exige de nós que a gente pense em nós. Pense no nosso emprego, pense na nossa igreja, no nosso carro, na nossa casa. Porém, mais uma vez, Jesus quer transformar isso. Jesus está falando, sai, vai para fora. Tem tantas pessoas querendo conhecer a mim e esperando você falar de mim para elas. Ontem, durante o culto da UMP, eu fui extremamente impactado por um fato. Ontem foi apresentado para a gente um projeto social de um dos pastores que ele ajuda crianças que foram tiradas das suas famílias por conta de maus tratos e abusos. E essas crianças não têm para onde ir e esse projeto acolhe essas crianças. E ele estava convidando pessoas a serem voluntários para caminharem com essas crianças. Não era adoção, mas um apadrinhamento afetivo. Era ouvir aquelas crianças, estar presente para aquelas crianças. Crianças de 7 a 18 anos, a 17 anos. Porque com 18 anos essas crianças são expulsas. Porque o Estado não pode mais cuidar delas, não tem mais responsabilidade sobre elas. E ele contou um relato de que algumas pessoas acolhem essas crianças. E ele contou que a grande maioria das pessoas que acolhem essas crianças não são cristãos. Não fazem parte da igreja. São casais homoafetivos, são pessoas com pensamentos fora do mundo cristão. Mas sabe quem que deu a ordem para que nós, eu, você, cuidasse dos órfãos? O próprio Jesus. Não é trabalho dessas outras pessoas, é trabalho do cristão acolher essas pessoas. A minha reação nesse momento foi de muita tristeza, de muita dor, por saber que eu mesmo nunca tinha pensado em olhar para aquelas crianças, para essas pessoas, que eu mesmo estava confortável dentro da minha casa, com a minha esposa, meu cachorro, sem olhar para esse mundo que a gente vive, sem olhar para os meus deveres como cristão, olhando para a minha vida dentro da igreja
e falando, tudo bem, eu vou, prego num domingo, estudo lá para passar nas provas do seminário, aprendo lá, falo na reunião de oração e está tudo bem. E é isso que Deus quer de mim. E é até aí que eu vou. Mas em nenhum momento eu pensei, como que eu vou colocar o pé para fora da igreja? Como que eu vou levar a igreja para pessoas que não estão aqui dentro? Como que eu vou ensinar sobre Jesus para alguém que não quer ouvir falar do próprio pai ou da própria mãe? Talvez a gente esteja acostumado demais em olhar só para o nosso próprio umbigo. Talvez a gente esteja acostumado demais a falar do amor, mas não viver o amor. Jesus, ele sacrificou a própria vida para te dar perdão, para te dar a vida. Será que você não pode sacrificar 1 minuto do seu tempo para falar de Deus para alguém? Será que você não pode sacrificar 1 minuto da sua vida para acolher alguém? Para ouvir algo além do tá tudo bem da pessoa? Para ir um pouco mais a fundo e ouvir o que realmente está no coração dessa pessoa? E ouvir o que realmente dói dentro dessa pessoa? E ouvir o que realmente machuca na vida dessa pessoa? Será que é muito para você ajudar com aquilo que te sobra? Será que é muito para você só parar de olhar um pouquinho para si mesmo? Jesus, ele olhou para todos nós. Ele olhou para cada um de nós. Mesmo sem saber, mesmo sem saber quem nós éramos. Ele sabia que nós precisávamos ser salvos. Nós somos cristãos, nós somos igreja. Não para ficar olhando as coisas ruins uns dos outros, não para ficar olhando as coisas ruins da igreja, da própria igreja. Nós somos cristãos, nós somos igreja para estar lá fora, para estar procurando por aqueles que precisam. Nós somos igreja para levar a palavra além das 4 paredes. É como o texto fala, que começava por Jerusalém. Pode começar na Vila IP. Pode começar pela tia Isa. Pode começar pelo Roberto. Pode começar pelo Gabriel. Pode começar pelo seu Paulinho, pela Gra. Pode começar por você. Assim como começou em Jerusalém. Assim como começou com 12.
Hoje, mais da metade do país considera ter alguma relação com o cristianismo. Hoje em Campinas nós temos quanto, amor, de habitantes, mais ou menos? Quase 2 milhões de habitantes em Campinas. E quase 2 milhões de habitantes não conseguem acolher 500 crianças. Sabe quantas igrejas tem no nosso presbitério? 19 igrejas. Não lembro exatamente o número de membros que tem essas igrejas. Mas essas igrejas não conseguem acolher essas pessoas. Nós temos um projeto da igreja, Vida Fértil, que recebe várias famílias, que ajuda várias famílias. Mas vocês sabem quantas famílias ainda têm fila de espera, precisando dessa ajuda? E a gente não consegue ajudar? Mais uma vez, a igreja ela não é para ficar aqui dentro, ela é para ir para fora. A igreja não é para ajudar a si mesmo, ela é para ajudar os outros, para ajudar aqueles que precisam, assim como você já foi ajudado. Se você puder sair daqui essa noite com alguma coisa, eu espero que você saia com coragem. Uma coragem para enfrentar o dia de amanhã, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, de forma a olhar para as pessoas e falar: como eu posso falar de Cristo para essa pessoa? Como eu posso olhar para as dores dessas pessoas à minha volta? Começa com um amigo, alguém mais próximo. Começa com alguém que você tem alguma abertura. Mas começa. Tenha coragem para começar. Tenha coragem para sair do lugar. E principalmente, tenha coragem para ajudar. Porque é necessário muita coragem para abrir mão de algo que é seu para entregar para outra pessoa. Então imagina quanta coragem Jesus precisou para entregar a própria vida dele por você. Eu queria chamar o louvor aqui em cima. Essa próxima música ela fala sobre transformação. Sobre quebrar um vaso antigo para construir um novo. É isso que acontece com a gente quando a gente se torna parte de Cristo. Aquilo que você era já passou. Aquilo que você fez no passado de errado, se você se arrepende, já foi perdoado. Se você não conseguiu colocar isso diante de Deus ainda, coloque. Mas a questão é, Deus nos transforma através da presença de Jesus. Se somos transformados, já não cabe mais viver da forma como vivíamos. Já não cabe mais ficar só dentro das 4 paredes da igreja.
Tá na hora de ir para fora. Tá na hora de conquistar o mundo através da palavra, através do amor que um dia te acolheu, te quebrou e te reconstruiu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por ser presente em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos achou no lixo. O Senhor nos achou doentes. O Senhor nos achou quebrados. Nos trouxe para dentro da tua casa. Nos limpou. Nos deu novas vestes. Nos alimentou. E hoje somos transformados pela tua presença. Senhor, que eu possa sair daqui com coragem, que possamos olhar não mais com os mesmos olhos de antes, que possamos ver aonde precisam de nós, se é nas nossas casas, se é no nosso bairro, se é no nosso trabalho. Senhor, nos usa para que possamos alcançar não os nossos objetivos, mas os teus objetivos, Pai. Para que possamos ver além dos rostos, que possamos ver os corações daqueles que estão à nossa volta. Pai, tira de nós a ignorância, o medo, a vergonha, o egoísmo, e nos refaz de novo, mais uma vez, pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a bater no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser de mim. Me ajuda, Senhor, a alcançar mais uma família, mais uma pessoa, mais um amigo, mais um parente. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os momentos em que recusamos a ouvir a sua voz falando, gritando aos nossos ouvidos. Pai, que daqui para frente o Senhor fale mais alto, para que possamos ser alcançados e para que possamos alcançar também, Pai, através do Teu Espírito, aqueles que precisam. Senhor, ouve o nosso clamor nessa noite, ouve o nosso louvor nessa noite. Pai, sabemos que se não fosse por Ti, nós não estaríamos aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Senhor, amado. 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 Sen
Se coloque de pé. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser